que diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Verso 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Podei vos assentar, quem tem glória, dá glória. A igreja tem liberdade para dar glória nesta noite. Dizer à igreja que eu estou muito feliz, porque ontem o culto estava muito propício para viver coisas extraordinárias. Aqui no meio da igreja ontem, nós vivemos renovo espiritual, vivemos batismo com o Espírito Santo. No meio da igreja ontem, covas foram fechadas, e eu, pela graça do Senhor Jesus, recebi a cura do Senhor na minha vida. E eu fui para casa ontem, eu confesso aos irmãos que durante a noite eu acordava e lembrava do milagre. E eu via a mão do Senhor, a fidelidade do Senhor, porque Deus tem me levado para alguns lugares para ministrar a poderosa palavra do Senhor. Deus tem me usado para outras vidas, para liberar uma palavra profética. Deus tem me usado para outras pessoas. E ontem a graça de Deus, a misericórdia de Deus me alcançou. E o mesmo Espírito Santo de Deus que me alcançou, ele se faz presente na casa nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o texto que lemos, o Senhor falou a Moisés. O Senhor dá uma ordem a Moisés. O Senhor fala para Moisés, dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele continuamente. A proposta que Deus tinha para aquele povo, a proposta que Deus tem hoje para a nossa vida, o altar é o nosso coração. E a presença de Deus, o fogo, que significa a presença de Deus, precisa arder continuamente. A proposta que Deus tinha era que o nosso coração precisa estar ardendo continuamente no Senhor Jesus. Então Deus diz a Moisés: prepara o altar, prepara o holocausto, coloca lenhas nesse altar. Percebe-se que a ordem não era graveto, era lenha, porque graveto pega fogo e logo acaba. Então prepara-se lenha. Era escolhido as lenhas, porque essas lenhas tinham que ser colocadas no altar.
E durante toda a noite, aquelas lenhas estavam sobre o altar, pegando fogo. E eu vim ministrar hoje, uma igreja, que hoje trouxe lenha, não graveto. Eu quero que você coloque a sua mão assim para o alto. Quem tem lenha aí para queimar? Quem tem lenha para queimar nesta noite? Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vivemos dias em que muitas pessoas começam bem na fé, mas com o tempo deixa o altar esfriar. O altar é o nosso coração aqui nessa mensagem. A rotina, as lutas e as distrações vão apagando a chama, a comunhão com Deus. Nós vivemos um momento de correria. Nós vivemos um momento em que acordar de manhã e pegar o telefone e pegar o celular para observar as notificações é mais comum do que dobrar nos joelhos e falar com o Senhor. Nós vivemos um momento em que a correria do dia a dia faz com que não tenhamos mais comunhão com a nossa família, com a nossa casa. Não temos mais comunhão com a igreja. Nós vivemos um momento em que as distrações lá fora têm esfriado. Por que tem esfriado? Porque não tem mais comunhão, não tem mais busca, não tem mais como, não tem mais a lenha, não tem sido mais acesa pelo Espírito Santo de Deus. Nós vemos para um culto como esse, um culto que Deus tem milagre, Deus tem restauração, e nós não recebemos porque saímos de casa para adorar e não oferecemos o melhor ao Senhor. E isso tem feito em que a nossa chama está esfriando. Mas essa noite o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui esta palavra para liberar para a igreja do Senhor Jesus. Eita Jesus, essa noite o fogo arderá, o fogo a voltar a arder. O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui nesta noite para liberar uma palavra sobre a sua vida, que o fogo vai voltar a ser aceso. Oh glória, aleluia. Oh aleluia. E aqui em Levítico 6 nos ensina que o fogo do altar não poderia se apagar jamais. Deus fala para Moisés, o fogo no altar não pode apagar. É uma ordem, não é um ritual, é uma ordem. Que o fogo precisa arder continuamente sobre o altar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus estava mostrando que sua presença deve ser constante no meio do seu povo. Igreja, desde o primeiro dia que eu vim aqui nesta igreja, que eu tive a oportunidade de trazer uma palavra para a edificação da igreja, eu senti a presença de Deus. E esta igreja se mantém com as suas portas abertas, justamente pela presença de Deus. Eita igreja! Esta igreja está justamente com as portas abertas, operando milagres, justamente pela presença de Deus. E a presença de Deus neste momento passeia pela igreja.
Deus vai dar força para pessoas aqui nesta noite. A presença de Deus é real neste lugar. E Deus te chama nesta noite, que Ele quer arder dentro de você. Oh, glória, aleluias. O fogo não era opcional. O texto é bem claro. Moisés dá uma ordem. Então não é algo opcional. Eu não vou buscar pela presença porque hoje eu quero, amanhã não. É uma ordem para manter o fogo aceso. É uma ordem porque se esse fogo não tiver aceso dentro de você, você não vai suportar os dias ruins. Se esse fogo não tiver aceso dentro de você, você não vai superar, sabe, os momentos difíceis, os vendaval que ainda vão vir, que você ainda não está enfrentando, glória a Deus. Mas se esse fogo não tiver aceso dentro de você, você não vai suportar as afrontas, você não vai suportar as perseguições, você não vai suportar. É por isso que essa presença não é opcional, é necessário. É necessário você e eu sair daqui hoje convicto da necessidade da presença de Deus, desse fogo que precisa arder continuamente sobre o altar e não pode se apagar. Não pode. Ah, pastora, eu estou aqui com o último fôlego. Você está no lugar certo. Você tem uma pastora que intercede por você e vai te ajudar a esse fogo não se apagar. Glória a Deus, aleluias. O holocausto permanecia sobre o altar durante toda a noite. O holocausto toda a noite queimava. Durante toda a noite eles traziam lenha para o altar, acendia, oferecia o sacrifício ao Senhor. E durante toda a noite, igreja, olha só, para este culto acontecer, para você chegar aqui hoje e receber, este culto provavelmente começou lá na sua casa. Não tem como sair daqui e dizer assim, não senti nada, Deus não fez nada, porque percebe-se, a lenha era uma busca. O sacerdote saía à procura da lenha, eles iam escolher a lenha, não servia graveto, era lenha, eles tinham que procurar. Olha só o preparo. Aí eles traziam aquela lenha, colocavam no altar. Eu estou pregando para uma igreja hoje que tem lenha para queimar, que trouxe lenha. Não, se você não teve como trazer a lenha, mas mesmo com graveto você veio adorar, entenda, o fogo que está ardendo aqui hoje neste altar vai te alcançar. Vai, você não entendeu, vai te alcançar. Auxiliar Carol, não deu tempo de preparar a lenha. Serve graveto também. Serve, pode trazer também. Pode trazer, porque hoje o fogo que arde nesse altar vai te alcançar e vai reacender esta chama que está aí. Esta chama que está aí, que você nem sabe porque você conseguiu chegar aqui, mas o importante é que você veio adorar e interceder pela sua casa, pela sua família. O importante é que você está aqui na casa, e o fogo que queima nesse altar, e o fogo que queima nesse altar
vai te alcançar. Oh, aleluia. Oh, glória. A vida espiritual não começa apenas na emoção, mas com obediência. Com obediência. Não adianta você vir para o culto como esse, culto da família, enquanto este culto está acontecendo no mundo espiritual. Deus está livrando a tua casa, Deus está livrando a sua família. Palavras que lançaram contra a tua casa está caindo, jogando por terra hoje. Portas de emprego estão sendo abertas no mundo espiritual. Oh, glória. Você recebe de Deus aqui e você resolve não obedecer, não adianta de nada. Deus nessa noite está chamando você para viver uma nova experiência com o Senhor, mas dessa vez através da obediência. Quem está entendendo a mensagem nessa noite? Oh, glória a Deus, aleluia. E o interessante é que o sacerdote aqui no texto, ele tem uma responsabilidade contínua. Qual é a responsabilidade? Pela manhã, eles tiravam aquelas cinzas, tiravam a cinza, preparavam as suas vestes. Não era qualquer veste, não era de qualquer maneira. Não é, igreja. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer veste. Ele preparava, tirava as cinzas, porque os irmãos sabem que a cinza atrapalha o fogo de pegar. E eu vou dar aqui mais uma aplicação. Tem situações na sua vida que ainda não foram resolvidas, que Deus ainda não entrou em certas situações por conta das cinzas. Auxiliar Carol, que cinzas são essas? Ressentimento, mágoa. É, igreja, as cinzas, o que tem atrapalhado desse fogo pegar aí, dessa lenha ser acesa, é a cinza que você está carregando. É o velho homem que ainda reina dentro de você. É a velha criatura que ainda vem ainda, que reina sobre você. É a dificuldade de perdoar. É a dificuldade de pedir perdão. Eita, tem cinzas que nesta noite você precisa olhar para a sua vida e entender que é essa cinza que está atrapalhando do fogo da presença de Deus reacender dentro de você. Então os sacerdotes tiravam a cinza do altar, porque a cinza atrapalha o fogo. Traziam mais lenha para o altar e colocavam fogo. Então eles tinham uma obrigação. Durante toda a manhã eles tiravam as cinzas, colocavam mais lenha, porque a cinza atrapalhava o fogo de pegar. E nessa noite o Espírito Santo de Deus me convida e te convida para tirar cinzas. Para tirar cinza, é culto da família. Essa cinza que está atrapalhando a tua vida conjugal. Essa cinza que está atrapalhando a tua vida sentimental. Essa cinza que está atrapalhando da presença de Deus alcançar a sua casa. Precisa hoje, no culto como este, o culto da família, ser retiradas. Eu não sei onde é a cinza. Eu não sei que cinzas são essas. Mas você e Deus sabem como são as cinzas. Todo dia eu preciso perdoar o meu companheiro. Todo dia ele precisa me perdoar. Todo dia eu preciso liberar o perdão. É impressionante isso.
O casamento é o maior, é o lugar que Deus trabalha mais no seu interior. O casamento é o lugar que Deus mais foge o teu caráter. É porque você entende que o outro não precisa ser igual a você. É o lugar que você mais entende sobre tolerar o outro. E eu não sei porque o Espírito Santo de Deus está pedindo para eu, pastor Edith, falar sobre isso aqui. Mas eu não sei, talvez essa cinza que está atrapalhando, talvez é o perdão na tua vida sentimental, no teu lar, que precisa ser liberado para Deus fazer infinitamente mais no ano de 2026. Eita Jesus, glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Igreja, lenha nova toda a manhã, todas as manhãs. Por quê? Sem lenha o fogo se apaga. Sem lenha o fogo se acaba. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No verso 13 fecha uma palavra que diz assim: Deus repete, e eu vou dizer para a igreja mais uma vez. Deus repete a ordem para enfatizar. Você precisa sair daqui hoje convicto de uma ordem que o céu liberou hoje para a minha vida e para a tua vida, igreja. Até hoje essa cinza que tem me impedido do fogo, que é a presença de Deus. Igreja, vem cá. Igreja, eu já fui do mundo. É o lugar que o diabo mais te escraviza. Eu já servi ao diabo. E é o lugar que ele mais te escraviza. O diabo igreja, eu falo com propriedade. Não tem dinheiro que dá, não tem renda, não tem trabalho, não tem suor que dá, porque o diabo te escraviza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a cinza que está atrapalhando a presença de Deus para te trazer vida, e a cinza que está atrapalhando a presença de Deus para te trazer gozo, alegria, portas abertas, comunhão com Deus, que é a própria presença de Deus, é que vai fazer a diferença em toda a sua vida, em todas as áreas das suas vidas. Precisa hoje ser retiradas. Eu estou sentindo Deus aqui, porque o diabo hoje perdeu o fogo, perdeu a força em vidas aqui, em cinzas que hoje acabou, perdeu. Ele perdeu porque Deus hoje vai entrar, Ele vai tirar essa cinza e vai colocar a presença dEle. A presença é a presença de Deus que faz a diferença. A partir de hoje você vai chegar no teu serviço cheio da presença. A partir de hoje você vai entrar na tua casa, e quando você entrar na tua casa, a presença de Deus vai te acompanhar no teu trabalho, a presença de Deus vai te acompanhar. Oh, Juliana, na tua casa, a presença de Deus, oh glória, oh aleluias. A partir de hoje, igreja, a partir de hoje, a cinza vai ser removida, e a presença de Deus, pega, a presença de
Deus! Chegou! 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 Aleluia! Quem te viu, quem te vê, quem te conheceu em Lodebar, terra do esquecimento, do anominato, da humilhação, através da presença de Deus, grandes coisas o Senhor fará. Estou terminando, igreja. 5 minutos eu entrego o microfone. As cinzas precisam ser removidas. Vou pular essa parte que eu já falei 2 vezes. Não permita hoje que o pecado, não permita que o pecado, igreja, o desânimo ou a frieza espiritual apague o altar. A única coisa que nos afasta de Deus, literalmente, é o pecado. O pecado traz frieza espiritual. O pecado nos afasta de Deus. E quem já viveu no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Quem já pisou em terra santa, em outro lugar, não sabe viver. Quem já esteve na casa, quem já foi alcançado pela presença de Deus, um dia, se você foi alcançado pela presença de Deus, eu tenho uma notícia para te dar. Em outro lugar, você não consegue mais viver. Em outro ambiente, você não consegue mais estar. E nessa noite eu estou ministrando com o povo que tem lenha para queimar. E quando a frieza espiritual tentar bater, vai encontrar chamas. E quando o pecado chegar, bater na porta, vai encontrar o que, igreja? Vai encontrar a presença de Deus.